Ótimo. Você que está nos acompanhando, nós escolhemos esse tema porque esse tema é um tema muito importante, é um tema necessário, um tema fundamental para estarmos discutindo. Então, vamos começar a falar sobre o tema a desumanização, naturalmente, do ser humano. O ser humano está passando por esse processo. Esse processo é um processo doloroso e um processo difícil, que a humanidade a um só tempo experimenta. E eu quero convidar você a estar refletindo sobre esse assunto comigo a partir do que diz a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática e é o fiel padrão pelo qual nós fazemos a verificação se o ensino, se a doutrina está correta. Para isso, nos recorremos para a palavra de Deus. Algumas pessoas entraram em contato conosco e fizeram algumas perguntas, e aqui vai a resposta para a primeira pergunta. A desumanização do ser humano é um processo coletivo que acontece, como tudo hoje está acontecendo, de forma global. Em todo o mundo, nós percebemos que a um só tempo isso acontece. E a palavra de Deus já começa a nos mostrar de muito antes. Há muito tempo atrás, isso já era uma realidade verificável. Já se percebia nos seres humanos esse padrão comportamental que não é naturalmente aquilo que Deus quer que eu e você tenhamos, mas infelizmente é o modus operandi e o modus vivendi de muitas pessoas até os dias de hoje. E eu quero chamar a sua atenção para o que diz as Escrituras Sagradas, para o que diz a palavra de Deus, e nós vamos estar, então, meditando a partir daqui. No nosso grupo de WhatsApp, o canal ou cálice da Nova Aliança, que é o grupo que nós temos, onde nós convocamos as pessoas para estar estudando a palavra de Deus junto conosco, foi feita aqui algumas perguntas que eu vou tomá-las como base para ser o norte desse nosso diálogo aqui. Luísa Alves, ela colocou a seguinte colocação ou questionamento lá no nosso grupo de WhatsApp. A primeira questão que ela disse foi: por que existem pessoas cruéis com parentes próximos ao ponto de matar e não demonstrar arrependimento? Isso nos faz lembrar de um personagem bíblico. Esse personagem bíblico, ele teve um comportamento muito parecido. Você deve conhecer a história de Caim e Abel. A palavra de Deus diz que o Senhor apareceu a Caim e perguntou: onde está o teu irmão? E ele disse ao Senhor de forma ignorante: porventura sou eu o guardião do meu irmão? O Senhor já havia dito para Caim, momento antes, o seguinte: Caim, o pecado jaz à tua porta. Sobre ti será o teu assédio, mas compete a ti dominá-lo. Gênesis 4:7. O Caim se endureceu, não quis ouvir a voz de Deus. E o que aconteceu é que Caim matou o seu irmão. E por que o matou? A palavra de Deus diz que é porque Caim era do maligno. Então vamos aqui encontrar o primeiro fato, porque a humanidade, a um só tempo, ela começa a sofrer esse processo de perder a sua característica de humanidade. Porque qual é a verdadeira característica de humanidade de uma pessoa? É quando ela traz nela a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus é uma imagem moral, é uma semelhança ética, pelo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Quando lemos na Bíblia Sagrada, nós percebemos um Deus que ama, um Deus que é misericordioso, um Deus que tem compaixão, um Deus que cuida, um Deus que protege. E o ser humano, quando se aproxima de Deus, começa a florescer na sua vida todos esses traços de Deus. Vai ficando cada vez mais vivo, cada vez mais visível, cada vez mais claro para todas as pessoas que o contemplam. O contrário disso também é uma realidade. E eu quero mostrar para você isso. Ela vai dizer assim: será se não tem nenhum tipo de temor? Uma das coisas que acontece quando os homens se distanciam de Deus é que eles naturalmente começarão a aparecer com o maligno. A palavra de Deus diz em João 8,44 o seguinte: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer-lhes o desejo, porque ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olha só,
Em João 8:44, a Bíblia mostra que uma das características do diabo é ser homicida, é tirar vidas. E o texto que a primeira pergunta que a irmã Luísa Alves faz para nós é sobre isso. Por que existem pessoas cruéis com o próximo a ponto de matar e não demonstrar nenhum arrependimento? Nós estamos vivendo esse tempo que é profético e que também é um dos sinais dos últimos tempos, porque a palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, versículo 12, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriariam. E essa frieza do amor, ela traz exatamente essa pena de o ser humano olhar para o outro e tratá-lo como se fosse um inseto cuja vida ele não dá qualquer importância ou sentido de significado. E aí começam as ações cruéis, violentas. Os desejos humanos vão solapando e a sua conduta vai ficando cada vez mais comprometida. A outra pergunta que vem aqui nesse bloco de pergunta é: podemos chamar essa pessoa de desumana? Sim. Qualquer pessoa que perde a imagem e semelhança de Deus e começa a se comportar com aquilo que nós lemos pelas Escrituras Sagradas, sendo características do maligno, do diabo, a antiga serpente, que é Satanás. Então, essa pessoa está perdendo a sua humanização e ela agora começa a se aproximar desses seres malévolos que só vivem de praticar o mal e não tem qualquer afeição natural. Ele fica desprovido de afeição natural. Ele é totalmente dessensibilizado. E esse processo vai acontecendo pelo afastamento de Deus. E a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, vai mostrar isso lá em Romanos, no capítulo 2, versículos de 8 a 10. Eu vou até abrir aqui a Bíblia, Romanos 2, de 8 a 10. Olha o que diz a palavra de Deus nesta passagem. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Veja o que a palavra de Deus diz, que a ira e indignação de Deus vem e também vai estar ali sobre aquela pessoa que é contenciosa e desobediente à verdade. Geralmente, as pessoas que desobedecem à verdade, elas passam a viver uma vida de contenda, uma vida de provocações. Por conta da sua desobediência, elas simplesmente começam a fazer da iniquidade, a violação da palavra de Deus, a sua conduta, o seu estilo de vida. E isso vai tornando a vida cada vez mais cruel. Quando Caim matou Abel, seu irmão, ele se tornou uma pessoa desumana? Esse é o melhor exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada de desumanização. É quando a criatura se rebela contra o Criador e, ao se rebelar contra o Deus que o criou e os princípios que ele deu para nortear a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida que de fato seja agradável a ele, essa pessoa sofre esse processo de desumanização. A frieza vai tomando de conta do seu coração. Por quê? Porque anteriormente essa pessoa resistiu à verdade de Deus, resistiu ao Espírito Santo de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu abrir aqui até para você, 2 Timóteo, e você pode olhar aí, capítulo 3, versículo 2. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Ó, é quando o homem começa a amar a si mesmo e ele tem aquele processo, aquele sentimento narcisista, onde ele é a única coisa que importa nessa vida, onde a sua vontade é a única coisa que interessa nessa vida, onde a vontade das outras pessoas, o amor pelas outras pessoas já não é praticado. Então, isso vai levando a esse processo de desumanização, porque a pessoa vai concentrando em si mesma e ela vai querendo colocar a si própria em um trono e ela vai se colocando acima de Deus e acima dos outros seres humanos. Por quê? Porque quando ela decide, eu não gosto de fulano de tal e eu vou dar um fim na vida dele, ela já se colocou como o dono da vida, o dono da vida do outro, o limitador da vida do outro.
E isso é um processo de desumanização muito clássico que nós estamos enfrentando. Esses dias eu estava olhando e está aí na internet o maior comentário de um rapaz que saiu aqui do Brasil, ele é até parlamentar, ele foi para a Ucrânia, dizendo que ia ajudar o pessoal na Ucrânia no seu sofrimento e aquilo tudo. E aí vaza um áudio dele falando que as mulheres daquele país, em face da guerra, são mulheres fáceis e que estar lá era um verdadeiro paraíso. Ele estava passando mal, não conseguia se aguentar de ver tanta facilidade para o prostíbulo, de ver tanta facilidade para se aproveitar do outro no momento de dor, para usar daquele momento de guerra para abusar, usar e abusar, satisfazer os seus desejos, os seus libido, satisfazer a sua vontade sexual. Ele olhou, olha só, enquanto o mundo todo olha estarrecido para as cenas de mortes, vidas sendo destruídas, ceifadas, ali o outro olhou uma oportunidade de fazer um turismo sexual lá para a Ucrânia. E ali ele foi, vazaram os áudios estão circulando pela internet. Agora você percebe como o ser humano chega a esse nível de crueldade? É porque lhes falta Deus. Daí porque, pessoal, é muito importante que anunciemos a palavra de Deus, falemos do amor de Deus para com a humanidade, porque é a única maneira do ser humano valorizar a vida do outro ser humano, porque ele vai ter um Deus a quem ele vai dar a vida e esse Deus vai dizer para nós amarmos a ele em primeiro lugar e o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós, quando temos o temor de Deus no coração, nós desenvolvemos a imagem e semelhança com Deus, nós não olhamos para as cenas tão cruéis quanto aquelas que estamos assistindo da guerra entre a Ucrânia ou entre a Rússia e a Ucrânia, um verdadeiro massacre ali acontecendo, mas que aos poucos a coisa vai se revertendo, né, de posição. A pessoa olha para aquilo como uma oportunidade para pecar, como uma oportunidade para violar a palavra de Deus, como uma oportunidade para satisfazer-se pessoalmente, sem importar-se com a vida das outras pessoas e a dignidade do outro. Um outro exemplo que eu posso trazer de desumanização para você é como você olha ali, por causa da decisão de uma pessoa que quer conquistar o mundo, ou que quer conquistar uma região, que quer tomar as terras, o país e a nação do outro. Estimou-se que só de um lado havia morrido algo em torno de 9.000 soldados. Vamos pensar aqui, por causa do prazer egoísta de uma pessoa que se coloca numa posição ditatorial, uma pessoa que só valoriza a si própria e que só leva em consideração a sua própria vontade, já 9.000 pessoas de um lado só pagou com a vida pela sua decisão egoísta, pela sua decisão que levou em conta apenas a si mesmo, o seu prazer e a sua vontade, sem saber as consequências finais daquilo que está acontecendo nessa guerra, nesse conflito. Do outro lado, já morreram também centenas de pessoas, milhares de pessoas. Mas tudo isso por causa da crueldade, da desumanização dos seres humanos. Olha como se trataram toda essa situação relacionada a essa crise que nós estamos enfrentando no mundo inteiro. E ainda hoje há muitos que discutem sobre isso, mas o fazem não pensando em como construir um mundo melhor, em como criarmos um mundo mais seguro, mas fazem para agradar um lado do espectro político ou outro lado do espectro político. E enquanto isso, o amor ao próximo vai diminuindo. Por quê? Porque há alguém no topo dos poderes que usa um grupo e usa o outro, dando-lhes algumas vantagens. E movido por esse desejo egoísta, as pessoas vão fazendo mal, matando e sendo mortas, oprimindo e sendo oprimidas, gerando dores e sofrendo dores também. Por quê? Porque não andam segundo a vontade de Deus, mas andam segundo os seus instintos mais primitivos. E tudo isso nós só podemos verificar pelas Escrituras que existem duas influências. Ou você faz a vontade do nosso Pai que está nos céus, ou você vai andar na contramão da vontade do nosso Pai que está nos céus e fazer a vontade do maligno. E todas essas coisas, como que um efeito dominó, elas vão estar se espalhando por toda a terra.
e gerando cada vez mais dessensibilização no coração dos seres humanos, gerando mais frieza e menos consideração para com o seu semelhante. Daí porque a palavra de Deus ela é necessária. Para alguns, tudo aquilo que está acontecendo ali, que você vê no conflito Rússia e Ucrânia, é apenas uma oportunidade, é um game. Repórteres de todo mundo olham para aquilo, vou filmar, vou pegar a melhor imagem, vou mostrar o que está acontecendo em tempo real. Você olha quando você assiste ali algumas redes sociais e tem uma parte agora só para game, aí você vê ali a guerra, o Counter-Strike, entre outras guerras que tem nos videogames. Pois bem, para alguns, a cobertura do que está acontecendo hoje na Rússia e na Ucrânia, para eles é apenas o filmar de um game, só que a diferença é que ali você assiste ficção no game, mas ali você está vendo vidas que realmente estão sendo ceifadas. E de tanto as pessoas serem acostumadas com doses pequenas de desumanidade, às vezes vai chegar a um nível de crueldade tão grande que não se importará uns com os outros e todos estarão em perigo ao mesmo tempo. Porque se a dor do outro não me sensibiliza, se a dor do outro não mexe comigo, então quando eu estiver na minha dor, no meu sofrimento, isso também não vai sensibilizar ninguém, ninguém vai se mover para me ajudar. E isso tudo vai gerando esse processo de desumanização do ser. Uma outra coisa é que o egoísmo ele acaba levando as pessoas a se entregar a esse processo de desumanização. Se não, vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. E tudo isso está relacionado à vida de desobediência à vontade de Deus. Veja o que diz o versículo 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, veja, quando as pessoas não se importam em ter conhecimento de Deus, elas começam a seguir os seus instintos. E Deus as entrega a esse sentimento perverso, a esse sentimento reprovável, como diz o texto aqui, para fazer coisas inconvenientes, coisas que não convêm. A exemplo, o verso 29 vai dizer: estando cheio de toda iniquidade, ou seja, estando cheio de todo desejo de violar a palavra de Deus, porque se afastou de Deus, as pessoas agora começam a ser o quê? Olha o que o texto vai descrever. Difamadores. Um começa a difamar o outro. Destruir, atacar a dignidade do outro. Aborrecedores de Deus. Fazer atos que aborrecem a Deus. A Bíblia diz que há homens que vivem de fazer abominações sobre a terra. E a Bíblia Sagrada diz que eles fazem isso para provocar a ira de Deus. Porque viraram as costas para o seu Criador. Viraram as costas para o Deus de toda a terra. E o que a gente pode esperar de uma humanidade onde tudo é relativo? O bom para mim não é bom para você, o bom para você não é o bom para mim. Mas se todos entenderem que o bom de Deus é o bom que deve ser para mim e para você, todos nós vamos chegar a um ponto de convergência onde nós vamos começar a andar seguindo os princípios de Deus, um valorizando a vida do outro, um respeitando a vida do outro, um respeitando a dignidade do outro. Do contrário, se tornam violadores da palavra de Deus, começam a ser difamadores, aborrecedores de Deus, trazendo injúrias de um contra o outro, a soberba toma conta do coração, começam a se tornar presunçosos, começam a se tornar inventores de males, e aí você vai assistindo crueldade numa escalada que você nunca viu antes. Eu falando aqui, você parece que está assistindo o noticiário de hoje. Porque Deus que nos criou conhece muito bem o que é o ser humano. Essas pessoas vão se tornando desobedientes aos pais, não levam em consideração os seus genitores, aí vão se tornar nécios, infiéis nos contratos, nos compromissos. Quantas pessoas hoje fazem acordo, assinam, entre muitas outras coisas, e logo, logo vira as costas para isso. A gente assiste isso e a gente vê as contas disso. No mundo do tráfico, dizem que quando as pessoas não honram aqueles compromissos que ele tem com o traficante, depois a vida deles são tiradas. E em vários outros segmentos assim o são. No mundo político, entre vários outros segmentos, usam disso. O único lugar onde as pessoas, quando não honram seus compromissos,
não são fuziladas e nem tiram a vida, é na igreja do Senhor Jesus. Porque na igreja do Senhor Jesus, ele nos ensinou a amarmos uns aos outros. E a ele pertence a ira, a ele pertence a vingança, e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas a palavra de Deus diz que há um dia em que, com justiça, ele julgará todos os habitantes da terra. O processo de desumanização do ser, ele acontece à medida que o homem se afasta do modelo de humanidade perfeita, que é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele demonstrou como era viver com misericórdia, como era viver amando, como era viver com cuidado para com os outros. Demonstrou como era viver em inteira sinfonia ou sintonia com o Pai. E nós precisamos estar desenvolvendo isso. Mas eu e você só vamos conseguir desenvolver isso quando nós nos achegarmos a Deus. Eu quero que você olhe para essa palavra e diz assim: sem misericórdia. As pessoas que viram as costas para Deus ficam sem misericórdia. Verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, porque há uma sentença de Deus para tudo isso, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também agradam os que assim fazem. Então, olha só, no processo de desumanização, o Senhor vai punir os que fazem os males e aqueles que dão suporte para quem está fazendo mal. Seja porque está ganhando para ficar mentindo, ou seja porque está ganhando financeiramente ou alguma outra vantagem para ficar do lado mal da história. E a Bíblia diz que o eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, destruirá os que destroem a terra. Uma outra coisa que nós precisamos entender, pastor, então o que está causando? Por que está causando todo esse processo de desumanização? Uma coisa muito grave aconteceu. Como os seres humanos viraram as costas para o Deus que o criou, só restou para eles uma opção. E olha o que a palavra de Deus vai dizer na segunda carta aos Coríntios. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar, capítulo 4, versículo 4. Esse é um texto muito conhecido, eu estou aqui abrindo a palavra, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha isso aqui como é interessante. O Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Para quê? Para que essas pessoas não tenham o entendimento do evangelho da glória de Cristo. E o evangelho da glória de Cristo, o texto vai dizer aqui, esse próprio Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quando as pessoas cegam, eles perdem a imagem do homem perfeito, do homem ideal, do ser humano que temos que nos tornar. Porque quando você lê as Escrituras e você começa a aprender de Deus, você começa a viver o que Deus ensina e você começa a compartilhar, o que naturalmente acontece é que Cristo Jesus, o nosso Senhor, é formado na tua vida, é formado na minha vida. E a humanização do ser é restaurada. Mas quando o inimigo cega o entendimento e eu não consigo ouvir a voz de Deus e nem atender a mensagem do Evangelho, o processo de desumanização começa a se desencadear. E logo, os seres humanos vão ficando egoístas, vão ficando cruéis, implacáveis, abomináveis, e começam a encher de violência a terra. Os homens maus e perversos estão enchendo a terra de violência, como diz as Escrituras. E você me diria, pastor, por que que isso está acontecendo? Eu já te dei a primeira razão. O maligno está cegando o entendimento das pessoas. Segunda questão importante para a gente caminhar para a conclusão desse vídeo. Em Lucas 4:6, o maligno disse para o Senhor Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque este mundo me foi entregue e eu dou a quem quiser. O mundo foi entregue? Como? Vamos lembrar? Deus disse para o homem lá no Éden que era para ele dominar sobre toda a criação, sobre todos os reinos do mundo. Mas o homem se entregou ao maligno. E o mundo jaz no maligno. Olha só o que está escrito na primeira carta por João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler esta passagem para encerrarmos esse primeiro vídeo de hoje.
Olha só, 1 João capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, na direção do Deus desse século, que é o diabo. Por isso, meu amado amigo ouvinte da palavra de Deus, se você está cansado da maldade, da frieza desse tempo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando esta live, pedir que o eterno nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja abençoando você e toda a sua família, desde agora e para sempre. Forte abraço, até mais.